Infelizmente, todos os dias, no mundo inteiro, milhares de pessoas se encontram face a face com esse impacto tão grande do diagnóstico do mal de Alzheimer num membro da sua família, não é? É muito complicado. Muito complicado. A gente sabe das consequências, elas são devastadoras, né? É um desafio enorme. É uma consequência tão difícil, né, tia? Olha. É tão difícil a gente descobrir que uma pessoa da nossa família tem mal de Alzheimer, né? Viu, Suzy? É muito difícil a gente perceber que uma pessoa da nossa família tem mal de Alzheimer. E na minha família tem alguém que esquece de tudo, né, Teco? Esquece. Mas o Teco já está lembrando de fazer a lição. Agora, dessas consequências que realmente a gente está falando, que são devastadoras, que esse desafio é enorme, da pessoa ser uma cuidadora, ter esta arte de cuidar do paciente e também de não se descuidar. Porque a pessoa fica tão assim, de cuidar do outro, que esquece de si própria. Não é verdade, tia? Suzy. Peraí, Suzy, esqueci minha dentadura de novo. Mas agora já colocou? Ótimo. E essa pessoa que cuida, né, deste outro paciente, olha, é merecedor de muita homenagem. E do respeito de toda a sociedade, porque a gente sabe que o desafio é enorme. Mas também a gente precisa chamar a atenção das autoridades. As autoridades governamentais, elas tinham sim que proporcionar mais ações que implantassem realmente alguma forma de auxiliar a família que está com um membro da família com o mal de Alzheimer, né? Então, é muito importante a criação desses centros. Um centro que permitirá que tanto o paciente vá para lá, tenha a sua assistência, tenha as suas atividades, não é? Também um espaço para a família, porque a família também vai ter o seu tempo de realizar as suas coisas. Esse espaço tem que ser acolhedor. Por isso que o governo deveria sim proporcionar esse momento de tranquilidade, tanto para o paciente como também para o seu cuidador. Mas isso existe, Suzy? Existe! É mesmo? Exatamente. E é isso que o nosso quadro Faça tia, Junto de eu vou hoje... levar você lá, tá? Que gracinha, você é muito gentil. Obrigado. É muito importante que você assista, porque o nosso repórter Leandro Barbosa vai mostrar como funcionam esses projetos que são muito importantes para toda a sociedade. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá. Rosimaria está sempre sorridente. Gosta de um bate-papo, de um bom passeio. Para ela, a vida é uma festa e por isso quer aproveitar a cada instante. Tudo que puder. Não é, querida? Nós não vamos ficar sempre assim. Porque eu gosto de dançar, eu gosto de ter amigos, né? Rose, como gosta de ser chamada, é um exemplo de quem sabe viver. Mas o caso dela vai muito além de ser apenas uma pessoa para cima. Rose sofre de Alzheimer há 7 anos. A memória não é muito boa, mas isso de forma alguma a impede de se relacionar e principalmente de fazer boas amizades. Eu gosto das pessoas, elas são boas, a gente conversa, é muito bom. Ficar em casa não é? É chato. O Alzheimer é uma doença que faz com que as pessoas esqueçam de coisas recentes e se lembrem de coisas antigas. Mas 3 coisas que a doença não tira: os sentimentos de amor e ódio e principalmente a musicalidade. Sobretudo, uma das principais paixões de Rosimaria. Ela não falta a nenhum encontro do grupo da terceira idade e não fica parada um só minuto enquanto a música está tocando. Gosto demais. O que te atrai na música? Tudo eu gosto. Qualquer coisa que... Dançar também gosto. Gosta de cantar também? Mas eu não sou assim muito cantora. Não. Além da constante animação, Rosimaria consegue fazer muitas coisas sem a ajuda de ninguém. E até vai às compras. Mas aí com a ajuda da cuidadora Rita, que acompanha cada passo do dia a dia de Rose. O dia dela ela levanta, eu levo ela para tomar sol, depois eu trago ela nas terapias, depois à tarde tem outra terapia também, depois ela almoça e janta e vai dormir.
A Rose tem que fazer algumas coisas que ela gosta. E o que é? É música e baile, que ela é apaixonada, né, por baile. Rose só consegue fazer tudo isso porque a doença foi diagnosticada cedo. Mas nem todos os pacientes de Alzheimer têm essa sorte. Hoje estima-se que mais de 26 milhões de pessoas sofrem de Alzheimer em todo o planeta. Só no Brasil já são mais de 1.200.000 casos. A grande maioria entre pessoas com mais de 80 anos. Mas estudos mostram que já há casos a partir dos 55 anos. E após os 65, as chances aumentam significativamente. A doença não tem cura, mas o processo de evolução pode ser atenuado se o diagnóstico for precoce. E para isso, é preciso estar atento aos primeiros sintomas. Nem sempre é fácil perceber porque os sintomas se iniciam gradualmente, né? Mas os primeiros sintomas costumam ser uma perda de memória no início leve e confusões ao realizar as tarefas diárias, às vezes alguma mudança no comportamento, a pessoa pode ficar um pouco mais apática, ter menos interesse por coisas que antes tinha interesse. Procurar logo, porque hoje em dia existe condição de melhorar bastante a qualidade de vida do paciente, tanto com o tratamento farmacológico como com a orientação que a gente consegue dar para a família e para o paciente. Se a doença não for tratada, não tardam a aparecer sintomas mais graves, como dificuldades para comer, falar e reconhecer familiares. No estágio mais avançado, a pessoa pode até ficar violenta, ter alucinações e viver totalmente dependente de outras pessoas. Tratamentos inadequados também contribuem para o avanço da doença. O isolamento dessa pessoa, porque existe a tendência de fato a isolar, manter ela sem contato social, isso acaba piorando muito. Então eu recomendo que as famílias mantenham essa pessoa em contato social, conversem, continuem interagindo, porque isso de alguma forma tanto atrasa o desenvolvimento dos sintomas, como evita um pouquinho alguns quadros psíquicos associados, como confusão, né? Explicando assim, a pessoa perdendo todos os parâmetros do dia a dia, todo o contato, ela está mais sujeita a apresentar confusão mental, pensamentos paranoicos, pensamentos patológicos, né? Então eu tenho a experiência que manter a pessoa no convívio com a família é a melhor solução, tanto para a pessoa como para a família. Além do tratamento, é preciso estar atento a outros fatores. Geralmente, os pacientes de Alzheimer têm o organismo mais debilitado. Por isso, o risco de contraírem alguma doença oportunista é muito grande. A gente deve estar atento, né? Porque a pessoa com Alzheimer pode desenvolver doenças que podem estar relacionadas ao próprio fato do Alzheimer diminuir a capacidade da pessoa se cuidar, né? Então, ela perde um pouquinho a capacidade de cuidar do próprio higiene, então tem maior risco de infecções, né? Urinárias, infecções de pele, e também existem outras doenças que não são por causa do Alzheimer, mas que ocorrem na mesma faixa etária e que podem ocorrer simultaneamente com o Alzheimer, né? Como a doença de Parkinson, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares. Então a gente tem, assim, não é porque o paciente tem doença de Alzheimer que a gente não vai estar atento a outros aspectos.
Vocês viram quanto é importante a gente ter esses centros para realmente cuidar das pessoas, para auxiliar a família? Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. Eu gostei muito da matéria, vocês gostei também, muito não é? também, viu? Parabéns, viu? Muito Apesar de eu não importante. lembrar exatamente como é que é o nome daquela moça lá. Ah, mas você vai lembrar, porque você sabe que as Paulinas têm sempre livros que dão sempre informações muito importantes para nós. Isso eu sei mesmo, Suzy. Então você vai ler o livro sobre Alzheimer, cuidar do seu ente querido e cuidar de você mesmo. A autora é a Sharon Money. E esse livro trata exatamente sobre essa difícil realidade, né? Que se apresenta diante da notícia quando a gente sabe que uma pessoa querida nossa sofre do mal de Alzheimer, né? E quando isso acontece, tem sentimento de culpa, de confusão, de incerteza. Tudo isso é muito normal dentro deste quadro. Então, para a gente ser capaz de lidar com essa situação tão difícil, tá aí um livro que tem dicas muito importantes, que esclarece dúvidas, para a gente se manter física e emocionalmente forte o suficiente para cuidar da pessoa que passa por esse momento tão difícil do mal de Alzheimer. A gente tem que buscar força, não é verdade? Para superar essa situação. Você gostou desse livro? Quer comprar? É muito fácil. É só entrar em contato pelo telefone 0800. Eu esqueci. Não, esqueci não, tô só brincando, tá? É o 0800 70 100 81. Ou então, se preferir, pode acessar a nossa livraria virtual. Lá Eu você vai aposto que a encontrar minha todos tia os livros. compra os livros lá e ela sabe o site de cabeça, não sabe não, tia? Sabe o site de cabeça? Muito Qual é? fácil, viu, Suzy? Qual é? É www.paulinas.org.br. Não tem como esquecer. Nossa, tia Nasa, eu adorei! E adorei também este momento, porque agora chegou aquela hora tão esperada da dica do tio... Aí! Porque vocês sabem como é realmente muito importante a gente saber se proteger dos acidentes relacionados com a eletricidade, não é verdade? Isso. Vamos aprender junto como cuidar disso? Vamos. Não perca, assista aí porque você vai adorar. Vamos lá. Como nós podemos nos proteger de acidentes com a eletricidade? Lembrando sempre que eletricidade não tem cheiro, não tem cor. Algumas situações nós podemos prevenir. Exemplo, andando pela rua, verificar os fios que estejam caídos ali pelo chão, não chegue perto. Se você puder, chame um adulto ou mesmo você possa isolar a área avisando para as pessoas não chegarem perto, pois eletricidade não tem cheiro, não tem cor e os fios ali na rua chegam a casa de 13.800 volts. Mas isso não se refere só nas ruas. Dentro de casa tem algumas coisas importantes que poderemos fazer. Utilizar tampões das tomadas, evitando que a criança tenha acesso a essa parte energizada. Manter os aparelhos elétricos em boas condições é um outro ponto muito importante. E quando falamos de manter em boas condições, ao desligá-los da tomada, nunca puxar pelo fio. Sempre puxe pelo plug. Nas brincadeiras, as crianças têm o hábito de empinar pipas. Empinar pipas é uma delícia, mas uma recomendação é muito importante. Primeiro, a do cerol, não utilize o cerol. E a outra, não empine pipa próximo da rede elétrica. E não se esqueça, eletricidade não tem cheiro e não tem cor. Até mesmo você, que tem o hábito de fazer construções, tome cuidado quando estiver próximo da rede elétrica.